Então vamos lá, Deus está te preparando. Deus está te preparando. E a preparação significa estar em um processo. Processo pra gente não faz sentido muitas vezes, mas é extremamente necessário. Sem preparação não existe evolução. Sem processo não há crescimento. Sem processo não há transformação. Vamos falar um pouquinho, antes de eu entrar aqui na palavra, na Bíblia, vamos pensar, para você entender bem o que é um processo. Uma borboleta. Antes de ser uma borboleta, ela era o quê? Uma lagarta. Quando você vê uma borboleta linda, né, voando, aquela asa bonita, né, toda florida não, né, mas colorida, você fala que lindo. Mas quando ela era só uma lagarta, a gente às vezes tem até agonia, não é verdade, gente? A gente tem aflição de ver a lagarta, aquela coisa meio feia, né? Sei lá, a gente não gosta, fala, ai que bicho feio, bicho esquisito. Você olha para uma lagarta, você nem sequer imagina o que ela pode virar. Não é verdade? É isso aí, a Luísa falou que ela vai virar borboleta. Isso mesmo, filha, você já pegou o espírito da coisa. Então quando você olha a lagartinha lá, feinha, né? Sei lá, aquela coisa assim que te dá agonia, a gente não pensa no que ela pode se transformar, porque o nosso olho está naquele momento dela, ela é feinha, esquisitinha, tal, e você fala, ai que estranho. Mas quando aquela lagarta ela entra no casulo, começa-se um processo de transformação. Nunca mais aquela lagarta vai ser igual. Nunca mais aquela lagartinha vai ser esquisitinha, feinha. Nunca mais. Por quê? Meu amor, borboleta. Por quê? Porque dentro do casulo, ela começa a enfrentar um processo. E o casulo é apertado, o casulo é escuro, o casulo é solitário, não existem outras lagartas com ela lá dentro. É só ela. Sozinha, apertadinha lá, ó. Ai, não consegue falar com ninguém. Mesmo que ela não consiga ver, porque ela tá lá dentro do casulo, apertada, escuro, sozinha. Eu imagino que aquela lagarta não consiga ter ao alcance dos seus olhos a visão do que está acontecendo com ela. E talvez você se sinta exatamente assim, Bruna, eu estou num casulo então, porque eu não vejo nada. Eu não consigo enxergar Deus agindo na minha vida, na atual situação que eu tô. Talvez você fale, Bruna, eu tô dentro de casa. Não consigo me imaginar agora trabalhando fora, não sei o que Deus quer de mim. Você fala, Bruna, eu tô aqui nessa empresa, mas nada vai pra frente, eu não sei se eu saio, se eu fico. Bruna, eu tô no ministério, mas parece que todo mundo se levantou. Eu não consigo ver o que Deus tá fazendo na minha vida, no meu casamento, na minha família. As portas estão se fechando, as coisas parecem que estão sempre se apertando cada vez mais. Eu busco soluções, mas parece que eu só encontro os problemas. Eu não consigo ver, eu não tenho ajuda de ninguém. Eu me sinto apertada por todos os lados, eu tô em aperto. Eu não consigo fluir, sabe? Eu não consigo fluir. Parece que a minha criatividade é bloqueada, parece que não sai. Eu não consigo ter ideias, eu não consigo pensar em coisas novas. Eu não tô conseguindo imaginar o que Deus tem para minha vida. Eu me sinto perdida, abandonada, largada. Talvez você se sinta exatamente assim. Mas quando acaba o processo daquela lagarta apertada, escuro e solitário, que são características de quem está vivendo um processo, ela sai de lá voando. Glória a Deus. Ela sai de lá linda, maravilhosa, voando, enfeitando os ares por aí, arrancando o sorriso das pessoas, arrancando o brilho nos olhos das crianças. As crianças olham para as borboletas e ficam assim, nossa, meu Deus, olha isso, que linda. A gente se admira quando vê uma asa perfeita, quando a gente vê aquelas cores toda linda, a gente fala, meu Deus, como é possível algo tão feio, tão esquisitinho, se transformar numa coisa tão linda? É possível porque ela passou por um processo. Hoje as coisas estão feias para você, mas você está num processo. E aquilo que é feio vai se transformar em algo lindo. Mas você não pode abrir mão do seu processo.
Não adianta, por exemplo, quando você está lá, a lagarta está no casulo, a gente não pode simplesmente abrir lá, né, e falar, sai, não, porque a gente atrapalha todo o processo de transformação. Você não pode dar um jeitinho, querer escapar do que Deus está fazendo. Viva o processo, porque depois dele você nunca mais será igual. As coisas nunca mais serão iguais para você. Vai se transformar. Êxodo capítulo 13, versículos 17 e 18, diz assim a palavra de Deus: e aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e voltem para o Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Olha só, gente, esse texto sempre fala muito comigo. A gente está vendo aqui um momento em que Deus está tirando o povo dele da escravidão, em que Deus está tirando o povo de Israel das mãos de Faraó. E a Bíblia fala que existia um caminho mais perto, existia um caminho mais fácil para se chegar em Canaã. Mas a Bíblia faz questão de dizer aqui, ó, que Deus não levou o povo por lá. Ai, Bruna, poxa, coitado do povo. O povo estava lá vivendo anos como escravo no Egito, que dó. Custava Deus tirar o povo e falar, tudo bem, gente, vai ali pelo caminho que vocês chegam rapidinho. Custava Deus fazer isso pelo povo? Poxa vida, o povo já sofreu tanto, ainda teria que ir pelo caminho mais longo? Sim. Por quê? Deus fala aqui, ó. Porque porventura, para que o povo não se arrependa, vendo a guerra e queiram voltar para o Egito. Se o povo chegasse muito rápido em Canaã, diante do primeiro obstáculo, diante do primeiro desafio, eles iriam desejar voltar para o Egito. Um povo que viveu por tantos anos com uma mentalidade de escravo, um povo que viveu por tantos anos tendo que se matar para conseguir um pouco de alimento, um povo que viveu por tantos anos vivendo um padrão de sobrevivência, um povo que não conhecia prosperidade, um povo que não conhecia paz, que não conhecia sucesso, que não conhecia Canaã. Eles tinham já estrutura para tomar posse de uma tão grande bênção? Não tinham. E às vezes a gente precisa reconhecer isso. Que a gente não tem estrutura suficiente para viver o que Deus quer que a gente viva. Então Ele vai nos preparar. Ah, Bruna, Deus não vai fazer? Vai. Mas Ele vai te submeter ao processo de preparação. Deus não é mau, Deus não é mimado. Fala, não, vou fazer você esperar mais porque eu quero. Não. Ao mesmo tempo, Deus não é irresponsável de entregar uma coisa em nossa mão que lá na frente vai nos fazer mal só porque a gente quer muito. Só porque às vezes a gente é filho mimado, me dá, eu quero, Senhor, eu posso, eu vou fazer tudo direitinho, eu prometo. Né? Não, Deus não é irresponsável, falar, tá bom, vai lá, faz. Não, Ele vai te preparar. Você quer mesmo? Então se prepare, porque eu vou te inserir num processo. Eu vou te preparar. Deus não deixou o povo ir pelo caminho que estava mais perto, porque Ele sabia que diante da primeira guerra, diante do primeiro desafio, o povo não teria estrutura. Eles voltariam para o lugar de onde eles tinham acabado de sair. Por isso, pessoal, eu falo uma coisa que é muito importante. Quando você está num processo, você tem que cuidar muito do seu comportamento. Porque o seu comportamento vai determinar quanto tempo você vai ficar nesse processo. Se durante esse processo de preparação você murmurar, você reclamar, você dar jeitinho, você buscar por atalhos, você vai permanecer mais tempo do que o necessário. E o que fazer? Se submeter. Seja submisso. Seja submissa à vontade de Deus. Deus, eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo. Mas mesmo sem entender, eu vou confiar, eu vou louvar, eu vou agradecer. Só te peço, me dá força. Eu só te peço, me dá ânimo, me ajuda, Senhor. Me ajuda a continuar em frente, me ajuda a entender o seu agir, me ajuda a entender a forma como o Senhor está fazendo. Não estou indo pelo caminho mais perto, mas ok, amém. Mas tem muita gente que se perde no meio do processo, perde o comportamento, começa a reclamar, começa a falar mal de Deus, começa a dizer que vai sair da igreja, começa a faltar,
começa a perder o compromisso, o amor pela palavra, começa a se corromper com coisas que não deviam. E muitas vezes fica pensando, por que Deus não me abençoa? Porque Ele estava te preparando e você resolveu, no meio da preparação, mudar completamente o seu comportamento e ir para um lado rebelde, que a gente vê que o povo de Israel, infelizmente, muitos deles mudaram o comportamento nesse processo e provaram que não tinham estrutura para viver o que Deus queria que eles vivessem. E talvez você fala, Bruna, e agora? Eu já estraguei então, porque o que eu faço? Se arrependa. E mude hoje o seu comportamento. Muda agora, porque Deus está te preparando. Ele pode estar te conduzindo por um caminho que não é o mais perto. Ele vai fazer você rodear pelo deserto, como Ele fez com o povo. Eles tiveram que passar pelo deserto. O deserto é lugar de preparação. Não é lugar de permanência e nem de habitação. Deserto é lugar de passagem, onde você passa para ser preparado. Mas tem muita gente vivendo, armando tendas no deserto, porque não estão conseguindo compreender que é só uma fase, que Deus está com você, que Deus está te preparando. E aí você não está entendendo. Aí você está armando tendas, você está armando sua cama no deserto, e Deus está falando, não é para você ficar aí. Se você se submeter ao que eu estou fazendo, se você entender que essa dor, se você entender que essa fase de solidão que você está vivendo, se você conseguir compreender que por trás disso existe algo que eu estou fazendo, que eu estou trabalhando, você colaborar comigo, você vai simplesmente passar por isso. Você não vai viver nisso, você vai passar. E depois que você passar, você não será mais a mesma pessoa. Você vai ter força, você vai ter estrutura, você vai ter maturidade suficiente para administrar, para dar conta do que Deus quer te entregar. Eu me lembro por várias vezes no início do meu ministério, quando eu ainda era mais nova, e eu me lembro que eu clamava, pedia a Deus, Senhor, fica com isso, filha. Senhor, me abençoa, Senhor, me faz gravar um CD, o Senhor me prometeu, o Senhor me deu essa promessa. O Senhor prometeu que eu gravaria um CD, que eu viajaria o Brasil inteiro, que eu iria até para outros países. Deus tinha me dado essa promessa lá na minha infância. Quando eu ainda era criança, muito pequena, Deus já tinha me dado a promessa de que Ele iria usar a minha voz cantando, que eu viajaria o Brasil todo. Mas hoje, gente, eu não imaginei que o processo ia ser tão difícil. E eu falava, mas Senhor, eu tô pronta, meu Deus, eu vou fazer com todo o meu amor, eu vou fazer com todo carinho, mas não se trata somente do que a gente quer fazer, se trata do que a gente está preparado para viver. E eu passei por um processo muito dolorido. Durante esse processo, eu vivi humilhação, eu vivi rejeição, eu vivi mentira das pessoas, eu vivi situações em que puxavam o meu tapete, eu passei por situações que eu não tinha dinheiro nem para condução, eu vivi momentos em que eu tinha que vender coisas em ferro velho para ter dinheiro para ir para a igreja, para conseguir R$1 para comer uma coxinha no final do culto num domingo. Eu vivi processos em que eu não tinha roupa para vestir, porque eu vendia as minhas roupas inteiras, todas as minhas roupas num brechó, para conseguir ter dinheiro para ir para a igreja, para estar na igreja, para honrar o que eu queria. Eu vivi processos muito dolorosos de dentro da minha própria casa, ouvi coisas que eu não queria, ser perseguida por parentes, inclusive minha mãe na época não entendia. E eu mal sabia que Deus estava me forjando, me preparando, me dando estrutura, porque Ele queria me usar. E nem sempre a gente entende isso. Aí imagina só, hoje eu olho para trás e falo, meu Deus, se naquele momento que eu não tinha uma roupa, se naquele momento que eu não tinha uma amizade, porque eu perdi as amizades que eu tinha, se naquele momento que eu não tinha dinheiro, eu me deixasse levar por propostas de amigas que me chamavam, ai Bruna, vamos viver a vida, vamos pra baladinha, vamos lá, lá você consegue um carinha, lá você faz isso, às vezes o cara até te ajuda financeiramente, tal, mas eu nunca peguei esses atalhos. E eu fico pensando, Deus, se lá atrás eu tivesse tentado dar jeito no meu processo, eu não teria vivido nada do que eu tenho vivido hoje. E não pensa você que acabou não, porque eu tô toda hora vivendo processos novos, porque eu quero crescer em Deus. E até que sim, chegou o dia em que Deus me honrou e eu consegui, eu gravei 4 CDs, viajei o Brasil inteiro, ministrei na Coreia do Sul, Deus me levou para fora. E eu tenho certeza que Deus vai fazer muito mais ainda. E eu continuo sendo preparada, eu continuo sendo forjada por Ele. Não parou, eu não estou pronta o suficiente não. Ele continua me moldando e é o mesmo que Deus está fazendo com você.
Se nessa hora você tirar o coração, se você tirar o olhar de Deus, você vai perder o que Ele tem para a tua vida. Simplesmente continua. Se você, assim como eu, está passando por um momento de dificuldades financeiras, como eu passei, como eu vivi, tendo que vender coisa em ferro velho, tendo que ir atrás de brechó, entreguei panfleto no Farol para conseguir ter um dinheiro para ir para a igreja. Se você está passando por isso, não murmura, simplesmente olhe para o alto e diz: eu confio, meu Deus, eu confio que o Senhor está comigo, o Senhor não está sendo mal, o Senhor está me dando maturidade, o Senhor está me preparando. O Senhor está me preparando. Quando você entende isso, é muito diferente, porque você passa a olhar com uma outra perspectiva para as coisas que te acontecem. Quando você bate numa porta e ela se fecha, ao invés de falar, nada dá certo, você vai falar, não, peraí. O que Deus está querendo me ensinar com isso? O que Deus está querendo que eu aprenda com esse não? O que Deus está querendo que eu aprenda com essa resistência? Com essa porta que se fechou? O que Deus quer me ensinar? Deus está querendo me ensinar que nem tudo vai ser como eu quero, mas mesmo assim eu preciso continuar servindo a Ele. Mesmo assim eu tenho que continuar fiel, mesmo quando as pessoas não me derem oportunidade, mesmo quando as pessoas não me amarem, mesmo quando a prosperidade não for como eu acho que deveria, mesmo quando eu não tiver com as minhas contas pagas em dia, mas não porque eu não quero, mas porque eu realmente não tenho condições, eu vou continuar louvando. Deus está querendo me ensinar e eu tenho que aprender. Eu quero ler para você uma outra passagem da Bíblia que é muito forte, muito forte. Deuteronômio 8, Deus me deu essa palavra aqui, nesse período da vida que eu falei para vocês. Nesse meu processo, Deus me deu essa palavra. Desculpa. Deuteronômio capítulo 8, presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui porque é muito forte. Deuteronômio capítulo 8. Como essa palavra é forte. Meu Deus, como essa palavra é forte. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os meus mandamentos ou não. E te humilhou. Está se sentindo humilhada? E te deixou ter fome. E quando a gente fala de ter fome, é você ter falta de algo. Não só às vezes da comida. Mas o que você está sentindo falta? O que Deus está deixando você ter fome? De amizades? Vida social? De holofotes? De destaque? O que você está tendo fome hoje? Da ajuda de alguém? Da compreensão de alguém? De um trabalho? O que é que está faltando? E te deixou ter fome e te sustentou. Gente, olha isso aqui, olha isso aqui. Não importa do que você está tendo fome, Deus é aquele que te sustenta. Porque talvez você fala, Bruna, eu tenho fome de amizade, eu tenho fome de sair, de viver a vida, de sentir que eu estou sendo usada por Deus. Mas Deus está te sustentando. Talvez você não está nesse momento da sua vida de estar no destaque, de estar guardada ali. Mas ali, guardadinha ali, escondidinha, Deus está te sustentando. É que a gente pensa que não, porque a gente não está vivendo o que a gente quer viver. Aí a gente acha que Deus não está com a gente. Porque eu não estou vivendo o que eu quero, eu acho que Deus me deixou. Não. Você pode estar se sentindo humilhada, você pode estar tendo fome, mas Deus está te sustentando com o que você precisa. Talvez não com o que você queira agora, mas com o que você precisa. E te sustentou com maná que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Deixa eu te explicar isso aqui. O que a Bíblia está dizendo aqui? Poxa, Bruna, Deus fez o povo passar pelo deserto para humilhar eles, para deixar eles ter fome. Meu Deus, para que isso? Para conhecer aqui, coração. O processo prova o nosso coração. O processo mostra quem a gente é de verdade. O processo mostra se realmente ele é fundamental, essencial, nosso tudo. Ou se quando nos é tirado algo que a gente quer muito, a gente
afasta o coração dele. Deus fez tudo isso aqui, ó. Deixei vocês passarem por humilhação. Eu tentei vocês. Eu deixei vocês terem fome para provar o que tinha no coração de vocês, para saber se vocês iriam guardar o meu mandamento ou não. Mas mesmo assim, eu tô te sustentando nesse teste. Eu tô te sustentando nessa fase da sua vida. Eu tô dando o que você precisa. Ainda não é o que você quer, mas eu tô te sustentando, porque eu não vou deixar você morrer nisso. Mas eu quero que você entenda que eu preciso conhecer teu coração. Não adianta você falar, Senhor, eu quero que o Senhor me honre, por exemplo. Deus, eu quero ser conhecida, eu quero que as pessoas me escutem no mundo inteiro. Você está preparada para a exposição realmente? Para ter a sua vida vista por todas as pessoas, sem deixar o seu coração se ensoberbecer, sem pisar em alguém? Se Deus te der poder, você vai mesmo continuar com o seu coração humilde? Se o Senhor te prosperar hoje sobremaneira, você vai lembrar do próximo que está do teu lado? Ou você quer tudo para você? Se Deus honrar teu ministério, você vai ser humilde para reconhecer que Ele fez isso, vai falar com as pessoas, tratar as pessoas bem, sorrir para as pessoas, ou você vai passar esbanjando perto das pessoas que um dia não acreditaram em você? É aquela coisa, quem me viu passar na prova e não me ajudou, agora vai me ver. Não. Deus quer conhecer aqui, ó. Deus não vai dar nada para te corromper. Ele precisa te preparar. Ele precisa conhecer teu coração. Deus está te preparando. E nessa preparação Ele te dá o que você precisa e não o que você quer. Porque Ele precisa conhecer teu coração. Bruna, Deus não vai fazer? Vai. Vai fazer. Se Ele quer, se o teu ministério, se o propósito da sua vida, que Ele tem para sua vida é te tornar conhecida, é te dar destaque, Ele vai fazer. Mas só depois que você estiver preparada. Só depois que você enfrentar esse processo. Deus está te ensinando, Deus está te forjando, Deus está te habilitando, Deus está te capacitando. Ele não é mau, Ele só precisa saber o que existe dentro de você. Se quando Ele te honrar muito, se quando Ele realmente devolver as coisas que você perdeu, se quando Ele realmente abrir de novo os caminhos para você, as coisas começarem a fluir, se você vai permanecer sendo a mesma pessoa, ou se você vai se esquecer dele. Talvez você fala, Senhor, Deus, eu quero, crescer profissionalmente, eu quero ser uma bênção, quero ter um trabalho que me dê condições de pagar minhas contas em dia, de ter as coisas certinhas, tal. Mas se Deus realmente te der um trabalho, nesse momento que você pede, será que você não vai esquecer da sua família? Você vai esquecer da sua família se Deus te honrar tanto? Se Deus elevar os seus negócios, se Deus hoje levar a sua empresa para um novo nível, você vai continuar sendo pai e marido atencioso, amável com a sua família? Porque se você não for, de nada vai adiantar você crescer. Não adianta você ganhar uma coisa perdendo outra, no sentido de prejudicar aquilo que não deve ser prejudicado. Deus está te preparando. Deus está te ensinando a compreender as prioridades. Deus está ensinando você a entender o que é mais importante. Nesse período de solidão, Deus está te ensinando a valorizar a companhia dele. Nesse período que você está parada, Ele está te ensinando a valorizar os dias que você estava mais em atividade e reclamava. Ele está te ensinando a valorizar o tempo com a família. Ele está te ensinando a valorizar o tempo com seus filhos. Esse momento que você está enfrentando essa dificuldade financeira, que você tem que contar o dinheiro certinho, porque senão vocês não chegam até o fim do mês, ou muitas vezes chega nem no meio do mês você já não tem mais, porque Deus está te ensinando a administrar o pouco, porque quando chegar o muito, você já vai ter estrutura. Deus está ensinando você a valorizar o pouco, o simples. Bruno, eu tinha tudo, hoje parece que, nossa, Deus está te ensinando a ser humilde, a olhar para as pessoas que não têm e sentir a dor delas. Quando você procura a ajuda de alguém e alguém não te ajuda, alguém não te estende a mão, Deus está te ensinando que você tem que depender dele. E também está te ensinando a não fazer isso quando alguém vier te procurar. A gente só consegue entender a dor do outro quando a gente sofre essa dor com a gente.
Talvez você fale, Bruno, poxa vida, eu achei que eu ia ter amigos, que eu ia ter pessoas para me ajudar nessa transição. Tô numa transição, sabe? Eu mudei, eu tomei algumas decisões, mas eu tô assim perdida porque eu não tenho pessoas para me ajudar. Deus está querendo te ensinar, porque quando Ele te honrar, quando Ele te estabelecer, virão pessoas que vão precisar de você. E aí Ele vai te lembrar de quando você precisou de pessoas e elas não te ajudaram. E aí Ele vai te falar, e agora? Vai lá, faz o que não fizeram com você. Deus é maravilhoso, gente. Deus é tremendo demais. Deus não faz nada na nossa vida por acaso. Nada. Nada. Deus está te ensinando, minha irmã. Deus está te limpando. Deus está limpando você das mágoas. Deus está limpando você dos traumas. Deus está limpando você dos ressentimentos que você guarda aí dentro. Não tem como você crescer guardando um monte de coisa ruim dentro de você. Isso vai te atrapalhar. Não adianta levar lepra para algo novo que Deus quer te dar. Não tem como. Deus está te podando. Deus está te limpando. Deus, eu quero ser honrada por ti, mas você está cheia de mágoa no coração. Você está cheia de rancor aí dentro de você. Deus então está falando, peraí filha, eu te inseri nesse processo porque eu estou trabalhando em você. Eu preciso trabalhar aí dentro de você primeiro. Tenho que tirar as coisas que estão mal resolvidas aí dentro de você, porque aí depois você vai fluir. Depois você vai fluir como uma borboleta. Você vai voar. Livre, leve, solta, sem lembrar daquele tempo de casulo. Ou melhor, você vai lembrar. Vai lembrar sim, que ninguém sofre de memória. Mas você vai louvar a Deus, você vai falar, nossa Deus. E eu que achava que eu ia morrer naquele casulo. Eu achava que eu ia viver eternamente naquele problema. Mas você vai estar voando e falando, Senhor, como é bom fluir livremente no teu propósito. Mas não existe esse fluir sem antes você ser preparada. Sem antes você ser curado aí dentro. Então compreenda o seu processo, porque Deus está te preparando. Eu postei essa semana nos meus stories, eu acabei de colocar essas mesmas frases aqui no meu feed. E eu coloquei essas seguintes frases, presta atenção. Não é castigo, é preparação. Você não está parada, está guardada. Deus não te esqueceu, Ele te escondeu. Você não está decrescendo, está amadurecendo. Não está piorando, Deus está aperfeiçoando. Você não foi cortada, está sendo podada. Você está em um processo. Deus está te preparando. Ele não te esqueceu, Ele te escondeu. Ele não te cortou, Ele está te podando. E quando Ele poda é para dar mais frutos ainda. Quando Ele esconde é para depois te expor. Quando Ele faz você amadurecer, porque Ele quer te entregar coisas maiores. Não é castigo, é preparação. Não está piorando. Deus está aperfeiçoando. Ah, meu Deus, está ficando pior. Calma, Deus está melhorando as coisas. Dele, gente, dói, tá? É difícil. É difícil. Recentemente, meu esposo e eu, misericórdia, a gente está passando por um processo que a gente olha e fala, meu Deus, passa logo, Senhor. Tem data aí no seu calendário para isso acabar, Jesus? Porque já deu. Não pensa que isso acontece com você, não. Talvez você está numa fase da sua vida que você está se vendo diante de decisões difíceis. Difíceis. Às vezes você tem que abrir mão de alguma coisa para conseguir consertar outras. Faça sem medo. Entenda que é uma preparação. Se hoje você está tendo que abrir mão, é porque Deus quer te dar mais amanhã. Então não tenha medo. Não tenha medo. Eu falo por experiência própria. Se entregue ao agir de Deus. Esteja cada vez mais com os joelhos dobrados. Esteja cada vez mais com boca calada. Aprenda a ficar quieto. Quando você está em processo, não é para você abrir a boca falando tudo para os outros, não. Vigia. A lagarta, quando está lá no casulo, não tem com quem ficar conversando, não. Então, passa pelo processo calada. Calado. Fala com Deus.
Se você tem alguém de confiança, ok. Você já conhece, alguém que você precisa às vezes para te orientar, sim. Mas vigia, não fica falando para Deus e mundo, para os quatro ventos o que você está passando, não. Não faça isso, vai atrapalhar o seu processo. Não faça isso, ó, boca calada. Para de contar para as amigas o que elas não precisam. Cuidado, meu anjo, pelo amor de Deus. Para de contar para as amigas o que elas não precisam saber. Para de postar na internet frases em tom de desabafo que as pessoas vão deduzir coisas que não deviam. Não faça isso, adote uma postura diferente a partir de hoje. Quando as pessoas te questionarem, fala, não, tá tudo bem, mas eu tô vendo que tá tão difícil. Mas é porque Deus está fazendo coisa grande. Fique tranquilo, fique em paz. Se for postar alguma coisa na internet, só posta coisa de bênção, pessoal. Posta o que você crê. Posta o que você acredita. Para de ficar falando para as pessoas, deixa isso para lá, ó, fecha essa boca aí, não revela para ninguém o que você vai fazer, não revela para ninguém o que você está passando, não fala. Você está num processo, o processo você tem que ficar calado mesmo. Só tem que falar com quem às vezes Deus te direciona e falar com Ele. Com Ele. Para que você não interfira nas coisas, para que você não deixe que as pessoas façam o que elas não podem fazer por você e interfiram naquilo que Deus quer fazer. Somente confia, somente continue orando, dependendo do Senhor, sendo humilde, mantenha um bom comportamento, mantenha uma mente firme, um coração positivo, nos lábios só tenha louvor e adoração. Na hora que doer muito, a pressão for muito grande, lembre-se que uva só vira vinho depois de passar por uma grande pressão. A azeitona só vira azeite depois de passar por grande pressão, quando ela é pisada. Essa pressão está extraindo o melhor de você. Quando estiver parecendo insuportável, vai gritar lá no seu travesseiro. Grita, Senhor, me ajuda. Me ajuda, Jesus, aqui me socorre, Senhor, olha para mim. E Ele vai te ajudar. Porque mesmo que você esteja no deserto, como a gente leu aqui em Deuteronômio 8, Ele está com você. Ele não vai deixar faltar nada, Ele vai te sustentar com o que você precisa. Depois você leia Deuteronômio 8 completo, você vai ver que perfeito que é esse capítulo. Fica como lição de casa para você. Amém? Glória a Deus.